Olá, hoje nós vamos ver o Programa de Saúde da Criança e do Adolescente. Para esse programa nós temos o quê? O Programa de Assistência Integral de Saúde à Criança e também do Adolescente, tá? No enfoque desses dois programas, nós vamos ter o quê? No programa de saúde, ele vai desde a concepção, tá? Quando ele é gerado, até os 8 anos de idade. Tem uma grande importância, tá? No crescimento e desenvolvimento dessa criança. E as estatísticas mostram pra gente que a mortalidade e a morbidade, que são as doenças, são unânimes, né? Principalmente em infecção e desnutrição. E tem como principal esse programa, né, a manutenção das condições dessa saúde, principalmente da população brasileira. O programa de saúde da criança compreende o atendimento, né, depois no segundo período, né, da idade, né, nós temos a primeira infância, a segunda, até os 16 anos de vida. Então, no primeiro período da infância, da concepção até os 8 anos, depois dos 8 até os 16 anos, que são necessidades, né, diferentes. As bases para esse programa é o crescimento e desenvolvimento, que é desde os 0 a 5 anos de idade, tá? Nessa idade, a criança necessita de um acompanhamento rigoroso, principalmente, tá? No âmbito de desenvolvimento dela, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento motor, de desnutridos também, que é um atendimento bem rigoroso, tá? Porque geralmente pode ser acentuado quando tiver classificado como desnutridos, né, essas crianças vão apresentar abaixo do percentil de 10, que vocês vão entender mais para frente. E do adolescente, dos 11 aos 16, onde é necessário o acompanhamento multidisciplinar, que a faixa etária vai exigir, tanto como orientações, né, e tudo mais. E na saúde escolar, que compreende atendimento de crianças de primeiro grau das escolas convencionais, junto com as UBSs. Os objetivos é acompanhar esse crescimento e desenvolvimento, tá, das crianças e os riscos de patologias, né, que podem estar agravando essas crianças. Obter as informações que permitam o diagnóstico de tratamento precoce também. E prevenir essas doenças por meio de imunobiológicos, que são as vacinas, que é muito importante nessa idade, né? A criança ser vacinada adequadamente, ter seu calendário vacinal totalmente organizado. Obter o suporte nutricional para os desnutridos, assegurar uma assistência holística global dessas crianças. E orientar quanto à sexualidade, gravidez e DSTs, principalmente de 11 a 16 anos, que hoje a gente já sabe que crianças de 11 anos, né, podem estar engravidando. Redução da morbidade, das doenças e da mortalidade, prevenção desses agravos todos, né, porque a gente sabe que uma gravidez nessa idade é de grande risco, não só para a vida da gestante, que seria, né, a criança, mas como do próprio concepto. E prevenção dos agravos e educação à saúde. Nas ações básicas, né, nós vamos ter o quê? O crescimento, o desenvolvimento, o aleitamento materno, que é importante a gente frisar, né, para as mães terem um aleitamento materno adequado, no mínimo até os 6 meses de vida, ou até 2 anos, né, que pode
ser adequado, controle de doenças diarreicas, né, para poder ter uma reidratação oral, uma TRO. A gente só não pode ter uma reidratação oral quando a criança vomita muito, né, e ela não consegue nem tomar aquela reidratação oral. Aí realmente ela tem que ir para uma atenção terciária, que é hospitalar, para tomar um soro endovenoso. Controle das doenças respiratórias também, as nossas imunizações, as anemias ferroprivas ou as suas carências, ou por se alimentarem muito mal, devido à falta de alimentação, ou se alimentar mal pela falta de nutrientes, onde a criança só pensa em comer coisas que não tenham nutrientes adequados, prevenção de acidentes domésticos, né, principalmente gestas, né, de produtos químicos em casa, vigilância de baixo peso e educação à saúde. O crescimento e desenvolvimento vai sempre ter esse acompanhamento, tá, de 0 a 5 anos, que ocorre através de consultas médicas e de enfermagem e acompanhamentos complementares também. O instrumento avaliador é utilizado um gráfico que tem como objetivo acompanhar o crescimento dessa criança mês a mês também. E através das características próprias da idade, né? De sustentar a cabeça, virar no leito, sentar no leito, engatinhar, andar e falar, que seria o desenvolvimento dela. O gráfico do crescimento é padronizado, tá? Ele é totalmente padronizado pela Secretaria de Saúde e é culturalmente aceito, pois esse desenvolvimento nos moldes do nosso país. E suas características são de apontar, tá? Os riscos, né? De peso e altura para a gente poder ter uma intervenção precoce, tal como o nanismo, né? Que pode ocorrer, e também o desenvolvimento nessa faixa etária. E ele foi formulado respeitando diferenças entre o sexo masculino e feminino, sendo a carteirinha rosa para o feminino e o azul para os meninos. Aqui tem um exemplo, né, daquelas carteirinhas que a gente vê dos recém-nascidos, as descrições que a gente pode ver, né, das idades e meses, né, e aqui tem a altura, e aqui tem o peso, o perímetro cefálico para ver se essa criança não pode estar desenvolvendo uma hidrocefalia, uma microcefalia, né? Então, tem todas as questões através desse gráfico, através dos percentis. Por isso que a gente fala em percentil aqui, ó, através dos percentis, tá? E ocorre sempre o que? Através dessas curvas que são traçadas, né? De peso e alturas mensais. Peso abaixo do percentil de 10, ele é desnutrido. Acima de 90, ele é obeso. O ideal é entre 10 e 90, aquele percentil, aquele traço riscado, né? Altura, 10, é nanismo, abaixo de 10. Acima de 90, gigantismo. O ideal é de 10 a 90 percentil. A estatura é preciso respeitar também as heranças genéticas, né? Que nem se a família ela já vem uma herança genética de pessoa já bem alta, a gente tem que respeitar isso. Leitura da curva deve ser levada em consideração o traçado em consideração feito mês a mês, não apenas um traçado, mas de mês a mês ao desenvolvimento. A curva dela deve ser descendente, desacelerando, porque a criança no início ela tem uma aceleração, depois ela vai diminuindo, né? Aquele percentil dela. E a curva ascendente de ganho de peso inclina-se, né? Depois quando chega no percentil de 90.
Curva horizontal é um ganho nulo de peso, é um ganho ponderal de peso, não ganha e nem perde peso, ela mantém quando ela tem essa curva. É como se fosse qualquer outro gráfico, pessoal. E na sua estatura existe uma curva descendente, pois não há diminuição de altura, né? Ela não vai diminuir a altura, ela vai manter. Ela cresceu até um certo momento, ela vai ter uma curva o quê? Descendente. Ela não vai diminuir essa curva. Os desenvolvimentos, tá? Geralmente são feitos através de consultas médicas e de enfermagem. Primeira coisa, a criança de 3 a 4 meses ela tem que ter a capacidade de sustentar a cabeça, 5 a 6 meses de se virar no leito, de 6 a 8 de sentar sem apoio, de 8 a 11 engatinhar, ou tem crianças que andam, né, direto, de 11 a 13 andar em torno, né, com aquele andar mais cambaleante, e falar em torno de 11 a 12 meses. Deve-se considerar também esse desenvolvimento também motivacional, que os pais propõem esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Que ele tem que ser estimulado. Na desnutrição, tá? As crianças com peso de percentil inferior a 10 ou que não ganha peso de jeito nenhum, ou que tem uma perda de peso, é considerado desnutridos. Essas crianças, tá? Normalmente, elas vão ser inscritas no programa de suplementação alimentar. Esse programa de suplementação alimentar serão essas crianças inscritas de 2 anos de idade, tá? Ou as demais avaliadas. A distribuição do leite em pó se dá com crianças de 6 a 2 anos, todas levam leite. De 2 a 5 anos leva só com avaliação médica e de 0 a 6 meses sempre orientar leite exclusivo da mãe. Já nos adolescentes, a principal função é acompanhar o crescimento do adolescente e dando suporte para os pais também. É uma fase difícil da vida, tá? Eles precisam de maior apoio, onde está tendo todas essas transformações, hormonais. O corpo vai se modificar, tem que orientar contra a sexualidade DST, sobre a nutrição, a gravidez em geral. A criança nessa fase escolar, ela tem a finalidade, essa saúde tem a finalidade de acompanhar a escola na sua integralidade do seu crescimento e desenvolvimento. Que ela tem que se desenvolver. Desenvolvimento a gente não diz só de tamanho, a gente diz de intelecto também. Uma imunização adequada, uma avaliação neuropsicomotora de condição física, alergias, medicações. E a avaliação é feita através de uma carteira escolar, que serve como referência para a escola e para a UBS. Assim fica, tá, de suma importância esse acompanhamento. E é bom lembrar também que em todas as bases desse programa da saúde da criança são importantes que o adulto saudável é um reflexo para um atendimento infantil eficiente também. O que em casa normalmente, né, os pais preconizam para poder as crianças se alimentarem. As atividades de enfermagem consulta de enfermagem, grupos de orientação, a imunização às vacinas, controle de crescimento e desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno, orientação para o desmame, né, que pelo menos de 6 meses esses tem que estar, né, normalmente amamentando exclusivamente, depois vai introduzindo outros alimentos e depois de 2 anos tem que fazer o desmame. Terapêutica de reidratação oral, controle das doenças diarreicas, desnutrição e respiratória, atendimento de grupos de risco, tanto que para uma gravidez precoce, para uma DST, ou até mesmo para drogas, tá?
vigilância nutricional, oftalmológica, odontológica também, educação para a saúde, maus tratos, que a gente está tendo muito, tá, nesse século, e prevenção de acidentes, principalmente domésticos, com as crianças mais novas que têm ingestão de produtos químicos em casa. Os principais problemas do recém-nascido é o que? O defeito genético, incompatibilidade sanguínea, que é quando o RH do pai e da mãe não são iguais e essa criança ela nasce com um RH diferente da mãe, mais condizente com o do pai, que pode dar normalmente essas icterícias, problemas respiratórios infecciosos, nos lactentes, distúrbios nutricionais, alergias, problemas de alimentação, síndrome do crescimento prejudicado, síndrome também da morte súbita do lactente por broncoaspiração, o autismo infantil, doenças diarreicas e respiratórias, acidentes, aspiração de corpos estranhos, asfixias, quedas, intoxicações, queimaduras, acidentes por veículos e também lesões corporais, tá? Principalmente corpos estranhos, asfixias e intoxicação na primeira infância. Na idade escolar, doenças diarreicas, pneumonias, as doenças, que por imunização são preveníveis, tais como sarampos e meningites, as leucemias, anemias, insuficiência cardíaca, endocardite também, uso, de tóxicos, suicídio, principalmente na adolescência, déficit de atenção, enurese, quando a criança ela não consegue segurar a urina à noite, então ela já grande, ela continua ainda, urinando na cama, a depressão infantil também, e conta com todos aqueles agravos de acidentes, como veículos motorizados, afogamentos, queimaduras, intoxicações, quedas e lesões corporais e os maus tratos. E o programa de saúde do adolescente vai do jovem de 10 a 20 anos. Crescimento e desenvolvimento, o pré-natal, E que a gente fala assim, que existe, infelizmente existe, as gravidez muito precoces, anticoncepção, DST, imunização e educação escolar. E os principais problemas de saúde o crescimento, desenvolvimento e sexualidade, distúrbios ginecológicos, gravidez precoce e indesejada, o aborto, tá? E as suas complicações do aborto precoce, as doenças sexualmente transmissíveis, dermatológicas, os abusos das drogas, os problemas nutricionais e anemias, emocionais, enfermidades do aparelho circulatório, parasitárias e infecciosas, as neoplasias, o câncer, violência sexual, introdução ao acesso escolar ou trabalho de profissionalização, instrução, casamento, abandono, cultura, lazer, tudo isso engloba esse programa, gente. E mortalidade, a primeira causa externa é o acidente de trânsito, atropelamento, homicídios e suicídios. As segundas não está muito bem definida. A terceira são dos aparelhos circulatórios, a quarta, infecciosas e parasitárias, e a quinta de neoplasias, de câncer. O atendimento desse programa requer o atendimento físico, psíquico, social e multidisciplinar de vários profissionais. Deve-se aumentar a cobertura, integrar esses serviços que trabalham com adolescentes, sistematizar a referência e a contrarreferência também, integrar toda a comunidade, promover essas ações de prevenção, levantar esses dados estatísticos, para o bem, não para o mal, e tratar de fazer o segmento e capacitação profissional também.
nas consultas de enfermagem, grupos de orientação, atendimento aos pais, educação da saúde nas escolas, as vacinas, acompanhamento com agendamento, educação à saúde, né? Identificação do comportamento de riscos e de maus tratos, que a criança normalmente ela se modifica com maus tratos, né? Ela muda o seu comportamento ou com alguma agressão, né, sexual. E aqui estão aqui as perguntinhas para realizarem no fórum. E eu deixei aqui sobre para vocês conhecerem um pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E para saber o que é um pouco o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim a gente finaliza até a próxima aula.